Olá, tudo bem com você? Eu sou a Raquel Rodrigues, eu sou psicóloga, sou cristã e esse aqui é meu canal para a gente conversar um pouquinho justamente sobre saúde mental, vida cotidiana, autoestima e também sobre algumas questões relacionadas ao cristianismo. Bom, eu vou pedir para você, se você gostar desse conteúdo, ativa o sininho para você receber notificações. Toda quarta-feira tem vídeo novo. Além disso, compartilhe esse vídeo com amigos, com seus familiares. De repente esse vídeo vai ajudar alguém, tá bom? Curte aqui também, comenta, dá o seu feedback. Eu vou adorar ler sobre o que você está falando. Hoje, o que eu quero trazer para vocês é falar sobre um assunto que muita gente me pergunta, né? Sobre a diferença entre eles, sobre o medo, a fobia e a ansiedade. Qual é a diferença aí entre os três? Então vamos lá. Primeira coisa, sobre o medo. O medo é um sentimento, é uma resposta biológica que o nosso corpo nos dá frente a uma situação de perigo. Então, assim, medo todo mundo tem, medos diversos, tanto por uma situação grave, medo de um assalto, medo da morte, medo de um bicho, medo do escuro, medo, uma resposta biológica sobre alguma coisa que a gente vai ter, tá? Então, sobre algum perigo iminente, alguma coisa que ali vai acontecer. A ansiedade, como a gente já conversou em outros vídeos, é um mecanismo de defesa, é um sinal de alarme, né? É como se ele tivesse assim, tem alguma coisa vai acontecer. Ele vai ali além, né, à frente do medo, assim, para poder dar um sinalzinho de alerta. O problema não é a questão da ansiedade. A ansiedade, todos nós temos, é importante até ter ansiedade. Mas aí a grande questão é a intensidade disso, a duração disso e o quanto a ansiedade está te tirando de um eixo a ponto de você não estar conseguindo fazer as coisas do seu dia a dia. Então, eu não consigo mais ir para o meu trabalho, eu não consigo mais ir para a escola, eu não consigo mais sair com meus amigos, porque a ansiedade tomou conta de mim. Quando chega nessa situação, aí o negócio não tá legal. E aí é hora da gente se cuidar, tá? E aí entra sobre as fobias. Então, o que são as fobias? A fobia é quando o medo passou, né, daquele que a gente chama de um sentimento ou de uma resposta ali biológica. Não, quando a gente está falando de fobia, a gente está falando de um quadro psíquico, de um quadro de neurose voltada para a ansiedade, tá? Quando algo que vai além, né, desse medo natural que o ser humano tem, tá? E essa fobia, gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela atinge aproximadamente 20% da população mundial. É muita gente, muita gente. E diz assim que ela tá em uma das maiores quadros aí de doenças psíquicas. Então, é importante a gente conhecer e é importante a gente se cuidar. Eu vou falar com vocês algumas fobias que são assim bem faladas, tá? Não são todas, vou falar com vocês aqui algumas. A primeira é a fobia social. O que é fobia social? O indivíduo ele não consegue se relacionar com outra pessoa, mas ele não consegue a ponto, gente, de travar em diversas situações. Ele não consegue se relacionar real com o outro. Não é algo que assim, ele não quer falar comigo. Não, ele não consegue conversar com outra pessoa, ele não consegue manter um relacionamento com o outro. Tá? Uma outra fobia é a claustrofobia, que é o medo de ficar ali preso em algum lugar fechado. Então, pessoas que têm aquele pânico de entrar dentro de um elevador, por exemplo, e ficar ali totalmente fechado. A agorafobia é um medo de ficar em multidão, mesmo se você estiver nessa multidão em ar livre, tá? Então imagina lá, né, uma rave, um show muito grande, mas que tem muita gente. Uma pessoa que sofre dessa fobia, ela não consegue. E mesmo a multidão também em lugares fechados, tá? Então, independe se o lugar é fechado ou aberto. A aracnofobia, tá? Que ela vem aí do medo das aranhas, uma fobia que é bem conhecida até, né? A gente ouve bastante em filmes aí, tem aí o filme, né? Aracnofobia, que vai falar bastante disso. Tem a zoofobia, aí é o medo de animais. Independe, gente, vai da cobra ao cachorrinho. A pessoa ela não consegue
ter um bichinho, ela não consegue ir frente a nenhum tipo de animal, que isso provoca aí um medo intenso nela. Tem também a nictofobia, que é o medo de escuro. Normalmente, ele é comum mais em crianças, tá? A gente tem também a acrofobia, que é o medo de lugares altos. Então, a gente vê até vejo muito isso na China, aqueles lugares onde as pessoas fazem umas caminhadas malucas, aquelas pontes com vidro que as pessoas passam por baixo. Jamais uma pessoa que sofre, né, dessa fobia iria conseguir passar num local desse. A gente tem também a glossofobia, que é o medo de falar em público. Então a pessoa não consegue, então por isso muitas vezes ela trava na hora de ter que fazer um trabalho, se apresentar, ela vai ter ali um medo bem grande. Tem a hematofobia, que é o medo do sangue. Então é uma pessoa que ela normalmente vai ter grande medo, principalmente coisas relacionadas ao hospital, agulha, exames, isso vai trazer um medo muito grande. Tem gente que desmaia para poder fazer aí uma coleta de um exame de sangue, por exemplo, tomar uma vacina, tá? Mas ó, gente, vacina do Covid, hein, tem que tomar. Além disso, tem aí, ó, a aerofobia, que é o medo de voar de avião, de helicóptero, medo, né, de estar nas alturas dentro de algo que vai estar voando ali, tá? O que acontece, né? Quais são os sintomas que uma pessoa que sofre de fobia vai ter? Primeiro, um pânico incontrolável. Quando eu falo de pânico, gente, eu não tô falando de um medo, que eu tenho muito medo, tenho pavor. Não, é um pânico que te trava, que não te deixa fazer isso. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu, por exemplo, tenho medo de andar de avião. Mas quando eu penso na viagem, aquilo que vai me proporcionar, eu entro no avião e vou ali, quero segurar a mão de alguém. Eu lembro quando eu fiz um intercâmbio que eu fui pro Chile, eu fui sozinha no avião e eu pensava, mão de quem que eu vou segurar? Mas, então, esse é o medo, tá? Uma resposta biológica que o meu corpo tem. Mas eu penso assim, eu tenho um grande benefício ali por trás. A fobia não me permite isso. A fobia, eu não consigo entrar no avião, por exemplo. Ela vai me travar a ponto de eu não conseguir. Eu vou deixar de fazer esse intercâmbio, eu deixo de fazer, né, algo que vai melhorar aí a minha vida acadêmica, mas eu não vou enfrentar isso. Não vou conseguir enfrentar. Existe outro meio de eu fazer isso? Senão, não vou. É isso que é a fobia. Ela te trava, traz um pânico muito grande dentro de você. É um terror, né? Um temor irracional. Não é uma coisa que você pensa assim, estou com grande medo. Não, é irracional. Você acaba não pensando sobre isso. Existem reações físicas, tá? Então você tem uma sudorese intensa, taquicardia, falta de ar real, tá? Tem muita gente que realmente precisa ir para o hospital com urgência por conta desses sintomas físicos. E você não tem controle sobre essas situações. E aí, pessoal, o que eu vou falar para vocês? Busque ajuda profissional qualificada. Bom psiquiatra, um bom psicólogo para cuidar da sua saúde mental. Saúde mental, a gente não pode minimizar o problema. A gente tem que cuidar e tem que cuidar sério. É importante. Um psicólogo, ele vai te ajudar a perceber quando e como esse medo se instaurou em você. O psicólogo também vai te ajudar a desenvolver um novo repertório frente a esse medo, para você passar a ter aí uma nova vida. E o mais legal, quanto mais comprometimento você tiver frente a essa mudança, mais eficaz vai se tornar o seu tratamento. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como eu disse pra vocês, curte aqui, comenta, deixe seu feedback, eu vou adorar ler o que você vai me escrever, compartilha com seus amigos, tá bom? E se precisar, qualquer coisa, tô aqui à sua disposição. Um beijo grande, que Deus te abençoe, até quarta-feira. Tchau, tchau!